A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso circuito de palestras, cursos do CAJ 2021. Nesta noite, nós daremos continuidade à palestra iniciada ontem com o engenheiro Rosnido Amaral Filho, e hoje o nosso tema é projetos e equipamentos de renovação do ar. Então, inicialmente, a gente vai passar um vídeo institucional do CREA Santa Catarina, que é o patrocinador desse nosso projeto, e a qual já agradecemos todo esse apoio através de um edital de patrocínio lançado no início deste ano, e que o CAJ foi contemplado. Então, vamos passar esse vídeo institucional inicialmente. A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. Bom, vamos falar um pouco do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, uma instituição, uma associação que já existe há 67 anos aqui em nossa Joinville. Hoje, a nossa região possui em torno de 5.000 engenheiros e 800 arquitetos, né? E sendo que destes, em torno de 2.200 profissionais da engenharia, agronomia e geociências estão interligados ao CAJ no CREA Santa Catarina. O CAJ hoje é uma das maiores entidades representativas junto a plenária do CREA, conselheiros, dos 94 conselheiros no CREA, o CAJ tem 9. Né? E isto muito nos dignifica com a presença desses conselheiros que estão lá representando as áreas da engenharia. E hoje nós temos a nossa sede aqui no bairro Saguaçu, num espaço de mais ou menos 150 metros quadrados. Esse imóvel hoje está locado. O CAJ tem 2 salas próprias no centro de Joinville, mas o local estava pequeno, as 2 salas mais ou menos 50 metros quadrados, e já não
não conseguia atender às nossas necessidades. Então, locamos esse espaço e locamos essa sede aqui. Então, temos ainda fazendo alguns detalhamentos, aprimorando esse espaço para o bem servir aos profissionais e à comunidade joinvilense. Hoje, então, nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco o engenheiro mecânico André Zagueto. Ele é especialista em qualidade do ar interior da empresa SICFlux. Então, eu vou passar a palavra ao André. Seja bem-vindo à nossa entidade e está contigo a palavra. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado à CAJ por esse evento, esse convite maravilhoso. Obrigado ao CREA Santa Catarina pelo apoio deste evento. Gostaria de agradecer a todos que estão vindo hoje de casa, de forma remota. Aí tenho certeza que em pouco tempo já estaremos em eventos como este e muitos outros, todos reunidos. Isso eu sinto falta. Nesses 2 anos, em todos os eventos que nós fizemos de forma online, sente falta do público, né? A interação é muito importante. Eu sei que está chegando perto desse momento. Bom, meu nome é André Zagueto, sou engenheiro mecânico da SICFlux. A SICFlux é uma fabricante de equipamentos de ventilação, pequeno, médio e grande porte, aqui de Santa Catarina. A fábrica está localizada em Araquari. Hoje nós somos líderes no segmento de pequena e média vazão. Bom, trabalho na área de ar-condicionado desde os meus 19 anos, hoje estou com 30 anos. E eu passei desde projetos a instalações e manutenções. Então, quando você entra no ramo do ar-condicionado, sempre me falaram, você entrou, você não sai mais. E realmente é verdade, né? Eu entrei, tentei, vi todas as formas, né, do segmento do mercado, mas sempre estive no segmento. Hoje eu trabalho com ventilação, sistemas de renovação do ar, que hoje muito se fala, né? A ventilação, a renovação do ar, a qualidade do ar, é um assunto que, nesses 2 anos de pandemia, ele está sendo muito falada. A mídia, de certa forma, ataca um pouco o ar-condicionado, e eu vou dar uma razão a eles, porque nós sabemos do nosso mercado, nós precisamos de bons profissionais para que exemplos como os mostrados, né? Pegamos empresas, restaurantes com só um equipamentinho de um piso-teto, e lá falavam que é um ar-condicionado. Isso nós sabemos que não é isso. O ar-condicionado é uma engenharia, né? Nós precisamos do conforto térmico, mas precisamos de qualidade do ar. Então, temperatura, velocidade do ar, umidade, filtragem, isso é ar-condicionado. Nós temos que condicionar o ar a uma determinada temperatura. E não nós ficamos condicionados, aquele aparelho está nos gerando. Então, o assunto qualidade do ar interno nós falamos há muito tempo. A SICFlux tem 30 anos, eu participo do Qualindor da Brava. O Qualindor tem 14 anos falando de qualidade do ar interno. Esses 2 últimos anos também foram os anos que nós mais crescemos com relação à divulgação, ao público questionarmos sobre qualidade do ar, o que é renovação do ar, ventilação. Mas nós esperamos que isso não acabe, né? Nós sabemos da importância disso e não só que essa pandemia, quando finalizar, esse assunto deixe de lado. Então, nós temos que deixar isso em mente, o que é um sistema de ar-condicionado. Só para falar um pouquinho de onde que eu venho, né, de onde que eu trabalho, essa é uma foto mais atualizada da SICFlux. Tem uma foto mais atualizada ainda que precisa fazer, que hoje nós estamos com alguns painéis solares, né? Então, a SICFlux, ela foi fundada em 92, sempre trabalhando com renovação do ar, ventilação, pequeno, médio, e hoje nós temos equipamentos de grande porte. Eu vou passar aqui. Aqui é um pouquinho da estrutura fabril, né? Nós temos equipamentos de grande porte, então na primeira imagem lá é possível observar o balanceamento de um rotor do tipo limit load, temos impressoras 3D, corte a laser. Na parte inferior da imagem dá para ver algumas fotos da fábrica, né, do setor de expedição, de peças, que é onde nós temos essa estrutura para fornecer, né, para o mercado nacional os ventiladores, todos fabricados 100% no Brasil. Do Brasil nós mandamos para a América Latina e Estados Unidos.
todos fabricados aqui. Então, no Brasil tem coisa boa. O que nós mandamos para os Estados Unidos são todos fabricados aqui. Bom, o que eu comentei no início, né? Eu falo de ventilação, mas eu estou falando diretamente no ar-condicionado. Não é um segmento à parte, não é algo que eu estou agregando no meu sistema, não é uma carga térmica que eu estou jogando a mais. Uma coisa que eu me incomodo um pouco, quando nós estamos num projeto de renovação do ar, de ar-condicionado, e tem a parte de renovação do ar, né? Um sistema de exaustão, muitas vezes é tirado do projeto. Com a palavra que fala que vai aumentar muito na minha carga térmica. Na verdade, a carga térmica você tem que considerar a renovação do ar. É a mesma coisa que eu fizer a carga térmica deste ambiente aqui, esquecer de considerar a iluminação, as pessoas, as máquinas, o projetor. Eu tiro esse projetor e diminuo a minha carga térmica. Também não é o real, né? Um ar-condicionado, eu preciso de uma temperatura, uma umidade correta, uma velocidade do ar e a renovação do ar. Com isso, eu tenho a minha qualidade do ar interno. Ontem, o engenheiro Osni falou sobre os benefícios de um sistema com qualidade do ar e o que causa quando eu não tenho essa qualidade do ar. A sonolência, a falta de disposição, desconforto olfativo, térmico, dor de cabeça, que é muito visível isso em empresas, né? Você chega igual eu visitei recentemente um call center. Você chega num call center, você já sente aquele ar pesado, aquele cheiro estranho, você vê as pessoas com sono. Isso é um sinal de qualidade do ar interno. E as pessoas, muitas vezes, não sabem, né? Elas estão sofrendo com aquela dor de cabeça, aquela falta de disposição, e não sabem que é o ar que ela respira. É tão simples, né? Ela já está num ambiente com aquele ar saturado e não consegue fazer a ligação que o que ela está sentindo, a causa é o ar que ela respira. Então, é muito importante esse assunto. E, falando de ar-condicionado, quais são os equipamentos, né? O que domina o nosso mercado? 90% do nosso segmento está aqui nessa foto. Nós temos equipamentos do tipo split, no tipo ACJ, no tipo K7, VRF, VRV, dependendo do fabricante. Todos eles com esse tipo de evaporadora, aplicação 100% residencial. Aplicando apenas um equipamento desse daqui, você não está gerando uma renovação do ar, você não tem controle de uma velocidade, de uma umidade. Então, a aplicação desse sistema aqui só me gera um conforto térmico residencial. A partir do momento que nós trabalhamos com algum CNPJ, né, para uso público e coletivo, eu preciso do ar-condicionado, do condicionamento do ar. Temperatura, umidade, velocidade e renovação do ar. Isso é um ar-condicionado completo. Isso aqui que nós estamos vendo, uso residencial. Mas legal, bom, isso aqui é 90% do nosso mercado, até mais, dos sistemas de ar-condicionado existentes. Isso aqui joga fora, pega um outro equipamento, vou pegar um sistema central. Não, hoje existem algumas soluções que nós conseguimos aplicar uma renovação do ar em paralelo com o sistema de ar-condicionado existente. A norma sempre disse, se a gente pegar a 16401 ou a ASHRAE, a renovação do ar, o ideal é que você desumidifique e resfrie o ar antes de inserir no ambiente. Só que quando nós temos alguns sistemas como esse aqui, como que nós vamos desumidificar e resfriar? Por isso que ela permite que existe um sistema em paralelo que funcione com o ar-condicionado. Então, eu posso pegar o meu ar externo e trabalhar em paralelo com um sistema do tipo split, de expansão direta, ou o que eu tiver no meu ambiente. A ventilação, ela está presente em todos os ambientes, né? Eu preciso dessa ventilação para a nossa saúde e para a nossa segurança. Então, a ventilação mecânica está presente na maioria dos ambientes de uma edificação, sendo pressurização de escadas, extração de fumaça, exaustão de coifas, exaustão de churrasqueiras, cozinhas, banheiros, ar-condicionado, depósito. Então, todos os ambientes de uma edificação que existe a presença de pessoas, ou que em um momento uma pessoa vai passar por esse ambiente, eu preciso de uma ventilação. Ou seja, ou pela nossa segurança, uma extração de fumaça, uma pressurização de escadas, ou para o nosso conforto, um sistema de exaustão, uma renovação do ar. Então, a ventilação é essencial, é imprescindível em qualquer ambiente. A ventilação natural
ela é conhecida há muitos anos. Se a gente ir em qualquer centro histórico de qualquer cidade, uma característica da arquitetura é grandes portas, grandes janelas, que o que trazia isso, que provia uma boa ventilação e entrada de luz solar, né? Quando você vai em uma casa que está fechada há muito tempo, a primeira coisa que você faz é deixar todas as portas abertas para ventilar e tirar aquele ar que está parado dentro da casa. Então, a ventilação ela é importante. A ventilação natural funciona, desde que projetada corretamente. Sem um projeto, a chance de ela funcionar é muito pouca, praticamente nula. Então, a ventilação, eu vou dar alguns exemplos aqui da ventilação natural, do que acontece se eu tenho apenas uma janela aberta ou apenas uma porta aberta dentro de um ambiente como esse. Eu não tenho ventilação. O ar ele é inteligente, ele só entra aonde ele consegue sair. Então, se eu tenho uma janela ou uma porta, eu tenho apenas uma recirculação em volta dessa porta. Um exemplo, se eu tenho uma área aqui, que eu tenho uma porta aberta, com certeza, neste ponto aqui, não vai acontecer uma ventilação, é apenas próxima à porta. Agora, e se eu tenho dois pontos de entrada e um ponto de saída do ar? Tem uma porta em cada ponto, ou janelas abertas. É legal, eu tenho uma ventilação. Quanto de ventilação? Não sei, eu preciso combinar com o vento. Eu vejo lá fora como é que está. Agora, hoje está bom. Se de tarde tiver ruim, ela fecha um pouquinho. Não tem como a gente controlar, né? Vai ter uma rajada de vento. Não sei a qualidade do ar que está entrando também, material particulado, entre outros. Imagine um sistema de ar-condicionado funcionando num exemplo como esse aqui, com 12 janelas abertas e o sentido do vento favorável ainda. Vai ficar ligado o dia inteiro e não vai chegar na temperatura que você setou lá na máquina. Também por arquitetura, às vezes nós temos um ambiente com janelas e a direção do vento e a intensidade desse vento não é interessante, não favorece a ventilação, ou por diferenças de pressões interna ou externa, não vai acontecer. A outra forma é por convecção, né? Ou entrada de ar, dependendo da altura, né, da temperatura interna e externa, nós temos uma movimentação. Essa movimentação é difícil de você ter certeza quanto que está entrando e quanto está saindo. Por isso que a ventilação natural, ela funciona, tem alguns edifícios que usam a ventilação natural de forma paralela com o sistema de ventilação mecânica. Um exemplo, o meu sistema de ventilação mecânica parou, abre os dampers e eu tenho uma ventilação natural. É um sistema de emergência ou alguma coisa que pode funcionar em paralelo. Mas apenas a ventilação natural, quando ela não é projetada, a chance de ela funcionar é nula. E a ventilação mecânica já é ao contrário, né? Eu tenho um sistema de ventilação que eu sei exatamente quanto de ar que eu estou injetando dentro do ambiente e quanto de ar que eu estou tirando. Um exemplo de um sistema mais complexo, né, de ventilação, a primeira foto. Deixa eu ver. A primeira foto. E a segunda foto, uma coifa. Eu tenho o meu sistema de exaustão, que eu sei quanto que estou tirando, que eu preciso saber pelo processo de cocção, o que está acontecendo na cozinha, e também, paralelo, eu tenho a tomada de ar externo. Se eu tiver apenas a exaustão dessa coifa e não tiver uma tomada de ar externo, não vai funcionar. A mesma coisa na foto daquela fábrica ao lado. Se eu estou apenas injetando o ar externo e não tiver um sistema de exaustão, não vai funcionar. Eu tenho umas saídas por infiltração, portas, janelas, que existem frestas, mas é muito pouco. Então, só funciona quando você tem baixa vazão. Eu vou dar até um exemplo de um banheiro que, para a gente considerar frestas de porta, vazões muito baixas. Para isso, é necessário projeto. Não existe um sistema de ar-condicionado sem um projeto. Então, o projeto, o que ele evita? Erros de interferências, que acontecem em obra, desde o sistema de ar-condicionado, com hidráulica, elétrica, erros de similaridade de produtos, erros de instalações, erros de informações técnicas do produto. Nós precisamos colocar um ventilador aqui. Qual o ventilador? Eu preciso de um projeto com a especificação do ventilador, a especificação da perda de carga do meu sistema, da vazão do ar. Então, não existe um sistema de ar-condicionado sem um projeto. O projeto de ar-condicionado é uma obrigação do engenheiro mecânico, né? Quem é responsável pelo projeto de ar-condicionado é o engenheiro mecânico. Então, é necessário um projeto de ar-condicionado que trabalhe com arquitetura, que tenha todos os itens corretos de ventilação também.
Aqui alguns erros bem simples, né, bem comuns que acontecem com o ar-condicionado quando não tem uma compatibilidade entre projetos, né? Posso fazer só um projetinho de ar-condicionado, mas eu não tenho um projeto de hidráulica, não tenho um projeto de elétrica. Olha a quantidade de interferências que acontecem em uma obra. Isso daqui vai acontecer um desvio na obra, nós sabemos quem visita muita obra, sabe que se o instalador pegar e fazer um desvio por cima de uma tubulação por baixo, você já está alterando a perda de carga do seu sistema. A chance de você chegar numa vazão mais baixa no final é muito grande. Então, o projeto ele evita isso, evita esses problemas que vão acontecer na obra e o sistema assim, ele consegue funcionar corretamente. Imagine aqui, ó, numa planta maior como essa daqui, quantidade de interferências que acontece e a importância que é um projeto. Como que você vai definir qual que é a vazão que eu preciso para essa sala aqui, se eu não tenho um projeto? Qual é a perda de carga? Qual é o caminho do duto? Então, o projeto é essencial. Sem o projeto, nada vai funcionar. Nesse projeto aqui, ó, nós temos desde uma tomada de ar externo, todos esses ambientes aqui existe uma tomada de ar externo, existe também banheiros ou controles de pressão dentro do ambiente, dependendo do que for. Se for uma unidade assistencial de saúde, existe controle de pressão, existe filtragem correta para cada sala. Então, é necessário ter muita atenção nesses tipos de aplicação para não acontecer problemas. Aqui é um projeto mais simples, né, um projeto residencial, que em azul é a tubulação de exaustão de banheiros. Então, por que eu falo de banheiros, né? Aparece muito para a gente alguém pedindo assim, eu preciso de exaustão para banheiro. Qual é um exaustorzinho que eu posso colocar no meu teto que vai solucionar para o banheiro? Eu não sei. Não tem como você apenas falar assim, usa esse exaustor que vai funcionar. Olha a quantidade de interferência, o caminho que um duto tem que fazer para chegar esse ar para fora. Então, sem o cálculo correto da perda de carga, não tem como você dimensionar um equipamento correto. Aqui mais um erro, um problema bem típico de projetos e de interferências que acontecem em obras, né? Na parte superior, nós temos um sistema de exaustão de um hotel, que a exaustão é feita pelo corredor, a tomada de ar pelos quartos, né? Aqui foi o sistema adotado pelo projetista. Na parte de baixo é o sistema real, né? Quando for instalado. Esse ponto aqui, que passa ao lado da porta, é esse daqui, ó. Olha o retrabalho que vai fazer, olha o tanto de dinheiro que está perdendo. O tempo que o pedreiro, o pessoal da obra, demorou para subir essa parede, fechar a parte de cima, depois o tempo que ele vai ter que voltar lá para quebrar de todos os andares, de todos os corredores. Aqui tinham cerca de 11 corredores e 7 andares. Olha o tempo que ele perdeu fazendo isso, olha quanto de dinheiro foi perdido por um ponto, fora os outros que foram aparecendo. E tem uma melhora ainda, não sei se é possível observar pela iluminação. Na parte de baixo, que é exatamente esse shaft aqui, o shaft de cara de exaustão foi usado pelo pessoal de elétrica. Então, ele está repleto de fios, de fiação. E agora? A fiação já está passada, muitas já estão cortadas, já interligadas a outros sistemas. O que vai acontecer aqui? Esse hotel aqui foi atrasado a entrega dele, porque teve que mudar todos esses itens do sistema de ventilação. Tudo porque não foi feito um projeto correto, uma compatibilidade com o projeto de arquitetura, com o de elétrica e ar-condicionado. E muitos deles aqui nem projeto tinha. O pessoal falou assim, vamos passar a tubulação na parte inferior só para captar o ar. Aí chegou lá com os dutos, não vai passar, porque não tem um projeto correto. E muitos não funcionaram ainda, porque a perda de carga aumentou de forma extrema. A Cicflux, nós temos diversas soluções. Nós temos desde um microventilador de banheiro a um sistema de pressurização de escadas, a uma extração de fumaça. Então, é um cargo do projetista mecânico, do projetista de ar-condicionado, que vai definir quais são os equipamentos que irão ser aplicados em determinados pontos. Qual que é o correto para o banheiro, qual que é o correto para o sistema de ar-condicionado, qual que é o correto para a extração de fumaça, e assim por diante. Quando eu falo de banheiro parece ser uma coisa simples, né? As pessoas falam, só preciso de um exaustorzinho de banheiro para funcionar. Quantos banheiros eu entrei com um exaustor de banheiro, eles estavam dessa forma aqui.
muitas vezes o ventilador de banheiro, o exaustor, foi dimensionado pela área. Eu vejo muita gente, se vocês entrarem na internet, vai ver, tem um exaustor de banheiro para um banheiro de até 5 metros quadrados, um banheiro de até 10 metros quadrados. Isso não existe. Não é apenas a vazão que vai determinar qual é o ventilador para o seu ambiente. O que vai determinar é a vazão e a perda de carga. Então, o ponto na curva de pressão e vazão é o que determina o ventilador correto. Determinar um ventilador apenas pela vazão ou apenas pela área do seu banheiro, isso é uma furada. Eu te dou certeza que não vai funcionar. O teto do banheiro vai ficar desta forma. Ele fica dessa forma também em vestiários. Quantas vezes nós entramos num vestiário que nós visualizamos as grelhas em cima dele, porém o teto ele está todo preto, você vê fungo, mofo nos cantos. Tem exaustor, mas não tem pontos de entradas de ar. Quem colocou o ventilador considerou apenas frestas de porta para essa entrada de ar que está saindo. Então, o ar é inteligente, ele só sai onde ele pode entrar. Apenas abrindo a porta ou colocando uma grelha de porta já solucionaria o problema. Isso é nítido. Você abre a janela, a porta, você sente até você escuta até o barulho do exaustor mudando, só de abrir as portas. Em banheiros residenciais, isso também acontece com uma frequência alta. Ainda mais quando tem alguma reforma que troca o piso, eleva um pouco, e aquela fresta de 1,5 cm some, né? Fica uma fresta bem baixinha, muitas vezes mata o exaustor de banheiro, só por conta dessa elevação que acontece no piso. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um exaustor de banheiro. Eu peguei aqui uma linha sonora, que nós projetamos para um ventilador de 4 polegadas ter uma pressão, claro que eu vou falar na pressão de 0. Uma vazão de 130 metros cúbicos por hora, e na vazão de 0 eu tenho mais ou menos 14,5 de pressão. Um cuidado também que eu falo com vocês vocês precisam tomar cuidado quando nos ventiladores que apontam apenas vazões máximas. Por exemplo, eu tenho um exaustor de 130 metros cúbicos por hora, que é o que eu estou mostrando aqui nesta curva. Legal, ele é 130 metros cúbicos por hora ligado em cima da mesa. A partir do momento que eu coloco um duto nesse ventilador ou uma grelha de saída de porta, essa vazão vai diminuir. Eu já estou trabalhando na curva do ventilador de perda de carga, de pressão pela vazão. Qualquer perda de carga que eu comece a alterar aqui, aumentar a perda de carga, o rendimento do ventilador começa a cair. Por isso que ventilador de banheiro, você nunca, não só de banheiro, mas qualquer ventilador, você nunca seleciona apenas pela vazão. É necessário ter a pressão, que é calculada de acordo com o duto instalado. Vou mostrar um exemplo aqui de 2 vídeos de 2 sistemas funcionando, né? O da esquerda com uma tubulação flexível, aquele aluminizado convencional, e da direita em flexível e da esquerda com uma tubulação em PVC. A tubulação em flexível, ela é boa porque ela é rápida de instalar, ela é barata. Vamos colocar o vídeo aqui de novo. Ela é barata e rápida. PVC é caro e demora mais. A fixação requer mais atenção. Perda de carga de uma tubulação flexível, na média, em obra, está em torno de 0,7 milímetros por metro. Essa pressão, essa força que o ar tem que fazer para passar nessa tubulação, ela é alta porque em catálogos sempre a perda de carga em tubulação é com ela totalmente esticada. Em obra a gente sabe que isso não acontece. Esse duto vai ficar como nessa imagem aqui, que eu já adianto para vocês, isso daqui é uma coisa boa, viu? Do jeito que está instalado aqui, ele não está tão corrugado como a gente encontra em obra, mas já tem uma perda de carga elevada. No PVC isso não acontece, né? É um duto rígido, paredes lisas, então o ar tem uma facilidade maior em passar. Então, por isso que a perda de carga no PVC pode chegar a 0,4 milímetros de coluna d'água. Claro que isso tudo depende da velocidade do ar no duto. Falo em velocidade do ar baixo de ventiladores de banheiro, que vai dar em torno de 2 metros por segundo, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho a menos. A partir do momento que eu começo a aumentar a velocidade do ar no duto, aí eu começo a aumentar ainda mais a perda de carga.
que o ar fica cada vez mais turbulento e essa turbulência prejudica no fluxo do ar. Então, são 2 pontos aqui que precisamos tomar muito cuidado nas aplicações. Em pedaços de flexíveis, acima de 10 metros também, não é interessante, porque nesse percurso ele pode rasgar, para você trocar futuramente é muito difícil. Então, eu fabrico duto flexível, mas eu falo, tomem cuidado, vamos aplicar da forma correta, para não ter problemas. Dutos centrais, ramais maiores, dutos rígidos é o mais indicado. Pode ser em PVC, pode ser em chapa ou outro material de parede lisa. O duto flexível ele não vai sumir da obra. Por quê? Primordial quando está concluindo uma laje, né? Vamos passar a hidráulica ou vamos passar a elétrica. Depois, os outros sistemas, se tiver uma automação, ar-condicionado, por último, tem um espaço para o sistema de exaustão, no caso aqui do banheiro. Daí que acontece, o espaço que sobra é o mínimo possível. Todo mundo já usou o espaço que estava destinado à exaustão dos banheiros. Então, vai ser inevitável você precisar fazer desvios, mudar a seção desse duto. Um exemplo, a curva que está fazendo no slide de baixo, aonde está passando o meu cursor aqui. Cadê meu cursor? Boa. Esse cursor, essa curva aqui é só com duto flexível para acontecer. E um cuidado muito grande que deve tomar é essa passagem aqui, ó, passagem de duto flexível em vigas. Se isso aqui rasga com o tempo, pela vibração do ar passando, para você solucionar esse problema aqui vai ser difícil, vai ter que quebrar o forro. Então, sempre deve prever aqui um pedaço de PVC chumbado ou algum material com colarinho para que ser feita essa conexão com o duto flexível. Então, isso daqui está errado, tem que tomar cuidado. Rasgou, depois que o forro está passado, apenas quebrando esse forro aí para passar de novo o duto. E o custo disso é alto. Ponto de operação. Vazão pela pressão. A forma correta que seleciona um ventilador de banheiro, um microventilador. Eu fiz meu cálculo do meu volume diário, eu determino qual é a vazão que eu quero. Um exemplo, nesse exemplo aqui, eu determinei que eu preciso de 95 metros cúbicos por hora de ar. Legal, qual é a minha perda de carga? Eu faço o cálculo, eu tenho 10 metros a 0,7, mais ou menos 0,7 milímetros de coluna d'água por metro. Eu tenho 7, 2 curvas 90 graus, a grelha externa, eu acrescento mais 2. Então, eu tenho 9 milímetros de coluna d'água. Claro que eu estou falando valores aqui jogados para a gente chegar num ponto de pressão. Então, eu determinei que, no meu percurso de duto, eu preciso de 9 milímetros de coluna d'água. O ponto de operação vai ser o cruzamento de vazão pela pressão. Logo, o ventilador que está acima desse ponto de operação é o ventilador selecionado. A curva acima do ponto de operação é a curva azul. Um exemplo é o Sonora 11, que vai atender a essa aplicação. Essa é a forma correta de selecionar um ventilador de banheiro. Não é por metro quadrado, não é apenas pela vazão, porque eu estou selecionando um ventilador de 130 metros cúbicos por hora, que, na verdade, ele vai trabalhar com 95 metros cúbicos por hora. Então, a pressão é essencial. E não só para ventiladores de banheiro, mas no ar-condicionado, o meu sistema central, todas as aplicações de ventiladores, a leitura da curva vai ser a mesma. Se eu partir para um ventilador do tipo limit load, do tipo Sirocco, que eu tenho algumas variações de acordo com temperatura, pressão, pontos de operações, eu tenho um software que ajuda. Então, por isso que quando nós temos ventiladores do tipo limit load, Sirocco, que são vazões e pressões altas, é difícil encontrar as curvas, né? Essas curvas existem. Se vocês entrarem em sites de fabricantes, no site da Sigfox, você consegue baixar todas as curvas. É uma curva um pouco mais difícil da leitura, ela tem mais pontos que você precisa prestar atenção, porém existem já softwares que auxiliam, né? Assim como existem softwares que ajudam a gente no cálculo da carga térmica. Aqui, o que seria um sistema de ar-condicionado ideal? Eu tenho minha unidade de tratamento de ar, captando o meu ar externo. Eu vou mexer aqui com o cursor, que fica mais fácil.
eu tenho a minha captação do ar externo passando pela minha unidade de tratamento do ar, jogando para dentro do ambiente. Eu tenho o retorno dessa máquina, porque ela precisa desse retorno para funcionar, em um sistema de exaustão que eu tiro o excesso do ar externo. Então, eu estou pegando mais um ar, o volume do ar vai permanecer, e eu retiro o ar. O que vai determinar se o ambiente tem vazão positiva ou negativa é a norma. A norma te fala, aqui você precisa de vazão positiva, aqui é neutro, não tem essa preocupação, e outros vazões negativas. A diferença de vazões de entrada e de saída e de pressão do ventilador vai determinar se eu coloco mais ar dentro do ambiente, o ventilador com uma pressão maior do que eu retiro, logo eu tenho uma pressão positiva. Em pontos contrários, né, se eu estou tirando mais ar do que eu insero, eu tenho um sistema de pressão negativa. Áreas hospitalares, isso é muito importante. Um exemplo, eu tenho uma cozinha aqui. Se eu tivesse uma área de controle de algum contaminante interno de um hospital ou de alguma indústria, eu preciso manter com uma pressão negativa para que os contaminantes internos não consigam sair por frestas, por portas ao abrir. E assim eu tenho a segurança dos ambientes em volta. Eu abrir a porta, eu vou ter entradas de ar em vez de saída. Então eu consigo ter uma área com segurança. Na cozinha aqui acontece uma pressão negativa para que o cheiro não vá para os outros ambientes. Mas a ideia da aplicação é essa. Aqui, ó, em sistemas do nosso mercado, né? Vamos falar do lado brasileiro. Equipamento split instalado, como que eu faço o meu sistema de renovação? Eu tenho aqui, próximo ao meu cursor, um sistema de renovação do ar, um ventilador com filtros. Esse filtro trabalha com, pode ser um G4 mais M5, um G4 F8. A norma 16401, existe uma tabela, e nessa tabela determina, cada ambiente tem a sua classificação de filtragem. Um exemplo aqui, vai trabalhar com um G4 mais um M5, esse escritório, mas vai variar de acordo com a área aplicada. Então, notem que eu tenho um sistema de renovação do ar, um ventilador com filtros, inserindo o ar dentro do ambiente com essa insuflação, e, em paralelo a ele, eu tenho um sistema de exaustão. Essa linha verde aqui, eu tenho a exaustão desta área e desta área aqui, junto com o split. Então, eu consigo fazer uma diluição, uma vazão de diluição dos contaminantes internos. Então, eu tenho um controle de CO2, um controle de odores ou alguma outra contaminação interna dentro do ambiente com o split. O split ele vai ficar recirculando sempre e um sistema em paralelo para fazer essa diluição. O CO2, que a gente fala muito com qualidade do ar, ele é apenas um parâmetro. Em baixas e médias concentrações, ele não vai matar ninguém. Altas concentrações, te dá sonolência, falta de disposição. Outras pessoas têm outros sintomas, né? Você pode ter uns sintomas até mais graves, porém o CO2 é um parâmetro. Se o CO2 no ambiente interno está elevado, com certeza nós temos outros contaminantes fora do padrão, né? Contaminados também. Então o CO2 ele é um parâmetro. As caixas de ventilação que eu mostrei naquele projeto aqui, é um exemplo de um Max, que é um ventilador de fluxo misto, com uma caixa de filtragem. Aqui no nosso catálogo, né? Exatamente aquele, um ventilador de fluxo misto com uma caixa de filtragem. A leitura da curva é a mesma que eu mostrei para vocês no exaustor de banheiro. Porque nós criamos essa curva aqui no túnel de vento já com esse setzinho montado, ventilador e filtro. Então, essa curva já é disponível. Já está considerando a perda de carga dos filtros. Então, essa curva aqui é a curva que vai para o ambiente. É a vazão que já vai ser entregue. Isso vocês precisam prestar muita atenção também em aplicações de projetos, né? Tem muita gente que coloca a vazão de operação do ventilador e coloca um ponto assim para acrescentar os filtros. Quando você acrescenta o filtro em um ventilador, você já muda completamente a curva dele. Eu vi muito nesses 2 anos de pandemia, as pessoas alterando a filtragem do ventilador. Um ventilador que ele foi projetado para trabalhar com G4, foi inserido um G4 F8. Já peguei solicitação até de adaptações para colocar um filtro absoluto no ventilador. A única coisa que vai acontecer, você vai ter um gasto com esse filtro e o sistema não vai funcionar. O ventilador não tem força para vencer
a perda de carga desse filtro. Mesma coisa que eu aumentar a filtragem de um equipamento do tipo split. Eu coloco uma filtragem G4, uma filtragem M5, um F8, que eu também já vi alguns boatos aí de pessoas tentando adaptar. Não vai acontecer nada, o ventilador vai trabalhar, aquele siroco que existe no split vai ficar girando e ele não vai ter força para vencer a perda de carga dos filtros. O máximo que vai acontecer, você vai queimar esse ventilador e vai estragar o seu ar-condicionado. Aumentando a filtragem do ventilador, a tendência é o sistema não funcionar. Aqui um vídeo de um sistema em paralelo com ar-condicionado. Nós temos um equipamento do tipo cassete. O cassete, dependendo do modelo, ele tem uma entrada de ar externo. Porém, na grande maioria das aplicações, aquela entradinha de 75 milímetros e a vazão que ele aceita receber não é o suficiente para a área que ele está refrigerando. Então, é necessário fazer um sistema em paralelo também para complementar esse volume de ar externo. Então, aqui nós temos um equipamento do tipo cassete e, em paralelo, um sistema com filtro e ventilador. Um filtro captando o ar externo, passa pelos filtros, diminui o material particulado, ventilador, eu estou jogando esse ar limpo dentro do ambiente. Aqui eu não filmei, mas no canto oposto eu tinha um sistema de exaustão também para o sistema funcionar. Então, sistema de renovação e um sistema de exaustão. Quando que eu não preciso de um sistema de exaustão? São poucos os casos, né? Se eu tenho um sistema desse aqui e a minha vazão for baixa, até 200 metros cúbicos por hora, se for num escritório, dá para você considerar a abertura as frestas de portas e janelas, dependendo de como for o modelo das suas janelas e portas. Se for aquelas janelas acústicas e aquelas portas com vedação, zero. A vazão que você colocar, você precisa retirar. Se eu já tenho algumas frestas abertas do modelo de janela, apenas eu inserir o ar dentro do ambiente, vai criar uma pressão positiva, e esse ar ele sai de forma natural, né? Minha pressão positiva, eu tenho a minha descarga. Porém, como eu comentei, são poucos os casos. A grande maioria, nós precisamos de um sistema de exaustão. Aqui, como os sistemas são simples, né? Eu converso muito com o pessoal de instalações de ar-condicionado, principalmente os spliteiros, né? Eu tenho vários grupos do Brasil inteiro, que eu faço parte de splits, e é impressionante como o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças um sistema de renovação do ar. Você acha que é só pegar o ar-condicionado, é só pendurar uma máquina dentro do ambiente e está pronto. Aqui, ó, o que está faltando, né? Se for trabalhar com um sistema do tipo split, um sistema em paralelo com renovação do ar. Ó. Filtro, ventilador, jogando para dentro do ambiente. É o mesmo exemplo que eu dei naquele vídeo, porém numa instalação um pouquinho diferente. Está do lado de fora. Aumentou a minha vazão? Caixa de ventilação. Uma caixa de ventilação com vazões que chegam a 3.000 metros cúbicos por hora. Um exemplo. Eu consigo jogar dentro do meu ambiente. Uma coisa que precisa tomar muito cuidado é nível de ruído. Velocidade alta em tubulação e velocidade alta em grelhas gera muito ruído. Eu posso afirmar para vocês que vocês podem fazer um projeto com um sistema de renovação do ar com a vazão correta. Vai medir aqui o nível de CO2, ou fazer um laudo de qualidade do ar, vai estar dentro. Mas não vai ter ninguém ocupando aquele ambiente por conta de nível de ruído. Então, o projeto ele é completo. Nós temos que pensar desde o volume de ar que eu vou inserir dentro do meu ambiente até o nível de ruído que vai ficar dentro desse ambiente. Existem normas para isso também. Então, existem diversas jogadas, formas de você aplicar um equipamento de ventilação dentro de um ambiente que o projetista de ar-condicionado certamente vai poder auxiliar nisso. E outro detalhe, né, quando nós temos algum ambiente que requer um nível de ruído certo, um exemplo, 45 decibéis, não é o ventilador que vai ajudar. Nós precisamos de uma empresa especialista em acústica para fazer um estudo. Se eu pego um ventilador de 45 decibéis e coloco em cima dessa mesa, e eu pegar um decibelímetro na minha mão, eu vou medir aqui 55 decibéis, até mais, pode chegar até 60 decibéis. O que gera esse ruído? A arquitetura interna, né? Os materiais que eu tenho em volta,
o tipo da instalação, o tipo da fixação, aberturas que eu tenho dentro do meu ambiente, tudo isso influencia em nível de ruído. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando o nível de ruído você precisa pontuar ele, dependendo da sua atividade interna, é necessário um período de acústica. Eu mostrando esse exemplo aqui, em conversa, nós pegamos 2 erros aqui bem claros de acústica. A fixação do equipamento aqui está ótima, né? A parte desses conduítes, eu não sei do que é, se é de hidráulica ou de elétrica, que mudou um pouquinho na foto, né? Legal, o instalador colocou alguns coxinhos para tirar a vibração. Mas embaixo aqui, ó, onde está o cursor, ele deixou aberto. Então, todo o ruído do ventilador vai passar por essa abertura. A mesma coisa acontece com a caixa de ventilação. Ela foi fixada de forma correta, com coxinhos, porém existem diversas aberturas de tubulação de hidráulica passando ao lado dela. Então, pouco adiantou você se preocupar muito com a fixação dos equipamentos, sendo que em volta eu tenho elementos que contribuem para esse nível de ruído. Então, são detalhes que devemos tomar muito cuidado e, se possível, uma empresa de acústica pode auxiliar bastante nessas aplicações. Uma forma de aplicação muito utilizada e que eu gosto particularmente, André Zagueto gosta, é de aplicações de ventiladores em paralelo. Com uma aplicação em paralelo, dependendo do volume de ar que eu preciso inserir dentro do meu ambiente, se for um volume grande, eu posso dividir esses ventiladores em 2. Em sistemas paralelos, eu somo a vazão e mantenho a pressão. Com ventiladores menores, na maioria dos casos, eu tenho níveis de ruído menor por conta de potência e outras características, rotações do tipo de ventilador também que eu estou trabalhando. Eu consigo jogar dentro do ambiente o meu volume de ar que eu estou projetando com nível de ruído mais baixo. Isso acontece, são projetos diferentes, porém é o mesmo exemplo. Aqui é uma sala de aula. Eu preciso de um volume grande de ar. Se eu pego uma caixa de ventilação que me entregue esse tudo de ar que esses 2 ventiladores estão me proporcionando, eu tenho um nível de ruído elevado. Então, foi utilizado 2 linhas separadas, né, com ventiladores em paralelo funcionando, sendo que cada um era responsável por metade da tubulação. Então, a tubulação deste ventilador aqui vai até a metade da sala e a tubulação deste outro ventilador vai para a outra metade da sala. No canto oposto, eu tenho o meu sistema de exaustão. Sistema funcionando, essa escola aqui foi uma escola em São Paulo, nível de ruído muito bom, o laudo de qualidade do ar interno passou com os níveis de CO2 de forma correta, material particulado, e um sistema funcional com exaustão. São 2 ventiladores de renovação do ar e um de exaustão. Eu tenho uma pressão levemente positiva aqui, porém a perda de carga dos filtros utilizadas, cai o rendimento do ventilador, entra no caso daquelas curvas que eu estava mostrando, né? Eu aumento a minha classificação de filtragem, logo eu aumento a minha perda de carga. Aumentando a perda de carga, a vazão do ventilador cai. Então, a vazão dos ventiladores está pouca coisa maior do que desse ventilador aqui, sozinho para a exaustão. Eu posso usar um sistema de renovação do ar também com um recuperador de calor. Isso aqui, nos Estados Unidos, é usado em residências. Aqui nós estamos brigando para aplicar em nossas fábricas, nossos comércios, indústrias e tudo mais. Então, o sistema de renovação do ar por recuperador de calor é esse recuperador aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Ele funciona como uma célula. Vocês devem conhecer recuperador de calor do tipo roda entálpica. Esse daqui é um outro tipo de equipamento que o princípio é o mesmo. Eu tenho um sistema de exaustão e de renovação do ar trabalhando em paralelo. Logo, o meu sistema de exaustão, eu estou pegando o ar interno, esse ar que eu já gastei uma energia diminuindo a temperatura dele, porém ele está saturado. Então, eu retiro o ar desse ambiente, esse ar vai passar pela célula e vai para a rua. Em paralelo, o outro ventilador está captando o ar da rua, filtrando esse ar, passando pela essa célula e jogando para o meu ambiente. Ele cruza esse ar. Ele cruza o ar externo com o ar interno. Esse cruzamento eu consigo recuperar
até 68% da temperatura. Até 68% da temperatura. Se eu tenho uma umidade ou uma temperatura, um delta diferente, cai um pouco ou pode melhorar. Por isso, é interessante nas suas aplicações mandarem para a gente ou solicitarem um software de seleção desses recuperadores de calor. Não há contaminação, é um fluxo cruzado de parede fina, uma convecção simples, né? São camadas das células diferentes, então eu tenho uma renovação do ar e uma exaustão. Um outro exemplo aqui, ó, eu capto no ar externo que ele está quente, porém com uma qualidade melhor, faz o cruzamento nessa célula, depois, deixa eu tirar aqui, faço o cruzamento na célula, olhando de frente, é possível reparar que nós temos partes abertas e fechadas. Aonde está aberto aqui, eu proporciono um ar nesse fluxo, aonde está fechada, o fluxo do ar vem em um sentido oposto. Então, é um sistema de recuperação, para recuperar calor, que você consegue diminuir a sua carga térmica interna. Bom, vazões maiores, caixas de ventilação, de ventilação maiores, né? Aqui está um exemplo de uma Plenum Fan, de um GLPF com filtro G4 mais um M5, fazendo a renovação do ar com grande vazão. No caso, ele está atendendo um andar inteiro de uma universidade. Cada ventilador atende metade das salas de aula. Aqui uma foto interna do que está acontecendo. Cada caixa de ventilação dela é responsável por este ramal de tubulação. A da esquerda atende as salas da esquerda e da direita da sala da direita. Esse ventilador aqui é um ventilador do tipo limit load. Característica de um ventilador limit load: pressão alta e vazão alta. Característica do ventilador do tipo Sirocco: vazão alta, pressão intermediária. As curvas dos ventiladores, é interessante brincar. Qual que eu vou escolher aqui? Um ventilador limit load ou um Sirocco? O ventilador Sirocco limit load, o que manda é a angulação das pás. Então, para isso, nós temos um software de seleção, na qual eu dou os inputs de vazão e pressão, com temperatura e pressão aonde vai ser aplicado, e o software já te passa qual que é o ventilador correto, no ponto ótimo dessa seleção. Esse software também vocês podem solicitar para nós. No final da minha apresentação tem o meu contato, meu e-mail, que eu posso mandar para vocês. E por esse software, é possível até brincar com alguns sistemas, né, com modelos de ventiladores diferentes. Aí é possível comparar, né? Esse ventilador aqui eu tenho um nível de ruído tanto, com uma velocidade de descarga X. Eu faço os comparativos com os ventiladores para eu chegar no meu projeto e aplicar o melhor ventilador possível. Ventiladores de grande porte, software de seleção é o mais indicado para você escolher o ventilador correto. Aqui um equipamento de grande porte, né, um ventilador do tipo limit load de dupla aspiração. Aqui ele está sendo aplicado para pressurização de escadas. Na minha foto da esquerda, o rapaz está fazendo a instalação ainda. Na direita já é um equipamento em operação. São posições diferentes, né? Posições de descarga na horizontal e vertical, que isso vai determinar o seu espaço físico na obra, né? Onde está meu shaft, como que eu vou fazer a passagem de tubulação. Eu consigo selecionar qual que é o melhor ventilador, ou a melhor posição do ventilador. A pressurização de escadas, ela é um dos itens de ventilação mais importantes que eu vejo assim no edifício. A maioria das mortes que acontecem em um incêndio é por conta da inalação da fumaça. Inalando aquela fumaça rica em CO, a pessoa vem a desmaiar e, com o tempo, essa respiração acaba intoxicando a pessoa. Então, a maioria das mortes que acontecem num edifício, quando ele está em um sinistro, em um incêndio, é pela fumaça. Então, o sistema de pressurização de escadas é extremamente importante. Ele é instalado geralmente na parte inferior, fazendo a captação do ar limpo, sempre num ponto que vai ter um ar limpo. É feita uma filtragem grossa, apenas para não ter muitas fuligens ou materiais maiores dentro da sua casa de máquinas. E é injetado esse ar na pressurização, na sua casa de máquinas. Aumentando a pressão na casa de máquinas, a partir do momento que você abre a porta para escapar desse prédio,
a fumaça que está nos andares não entra na sua casa de máquinas. A pessoa consegue sair do prédio com segurança, dando a oportunidade dos bombeiros entrar lá e tentar resolver esse sinistro aí. Se não resolveu, pelo menos as pessoas conseguem sair do prédio com segurança. Essa é a aplicação do sistema de pressurização de escadas. Um outro exemplo aqui, de uma aplicação real, um ventilador fazendo a captação e jogando ar direto para a casa de máquinas. Pressurização de escadas geralmente são ventiladores do tipo limit load de dupla aspiração. Eu posso usar um de simples aspiração. O que vai determinar é o tamanho da minha casa de máquinas e o volume de ar que eu vou precisar. O de dupla aspiração, geralmente, ele é aplicado porque ele consegue entregar um maior volume do ar com um menor tamanho. Então, é a mesma aplicação dessa imagem aqui. Estou captando um ar externo e jogando para dentro da caixa da escada de emergência. Eu posso ter sistemas em paralelo com um operante e um reserva, que geralmente acontece isso aqui com uma certa frequência. A montagem, tudo que vai determinar é a arquitetura do local, o espaço que eu tenho disponível. Em menores casas de máquinas, às vezes a gente é obrigado a fazer isso daqui, colocar um ventilador em cima do outro, com um damper sob pressão. No caso de um para, não tem um bypass de ar. Então, pressurização de escadas é um item essencial em qualquer prédio. Sistema de exaustão de coifas, exaustão de banheiro, as exaustões centrais, limit load de simples aspiração. É uma forma de eu conseguir dutar o ventilador, eu consigo fazer o sistema de exaustão do prédio. Uma coisa importante aqui, só frisar um pouquinho, ventilador de coifas e um ventilador de exaustão central de banheiro são ventiladores diferentes. Se eu aplico o mesmo tipo de ventilador limit load para uma exaustão de coifas, tem algumas características. Coifas, eu preciso de um ventilador que suporte a 400 graus por 2 horas. No caso de um incêndio, ele precisa suportar essa temperatura, ele não pode parar de operar. Dreno, porta de inspeção, são acessórios que coifas é preciso tomar um cuidado. Não é qualquer ventilador que você vai aplicar. Ele vai ser um limit load de simples aspiração, porém ele precisa desses acessórios, dessas características para coifas. Então, é um ventilador do tipo limit load, é o mesmo rotor, porém ele tem essas diferenças. Alguns cuidados em projetos, né, que nós encontramos diariamente. Isso daqui é comum. Canso de receber esse tipo de aplicação aqui. Quem está dentro dessa sala aqui, em amarelinho, vai reclamar que o barulho do ventilador é muito alto. Aí eu pego o projeto para dar uma olhada, tenho aqui 2 ventiladores, uma caixa de ventilação de grande porte, em paralelo com um ventilador menor, mais uma máquina de ar-condicionado dentro da mesma sala. Imagina o nível de ruído que chega a essa sala de aula aqui. O quanto que vai reverberar o ventilador em cima do forro que vai passar para dentro da sala. Então, a distribuição dos ventiladores ela é importante por conta de nível de ruído dentro do ambiente. Isso daqui não é indicado, você tem 2 ventiladores grandes em cima de uma sala de aula ou um escritório pequeno, isso vai gerar um desconforto acústico muito grande. Pontos de captação e descarga do ar muito próximos, isso daqui dá problema de contaminação cruzada. Infelizmente, isso aqui é muito comum acontecer. Então, eu tenho uma distância mínima entre ponto de captação e ponto de descarga. A mesma coisa se eu tivesse um estacionamento ao lado dessa captação do ar. A norma da 16401, ela diz as distâncias mínimas dos pontos de contaminação. Então, eu não posso fazer uma tomada de ar externo ao lado de uma exaustão. No caso aqui é uma exaustão de sanitários. Ou eu não posso colocar uma renovação do ar ao lado de um estacionamento. Toda aquela fuligem, todo aquele o CO, CO2, o material da combustão dos carros, vai para dentro do prédio. Logo, eu estou piorando a qualidade do ar interno com um sistema desse. E nós sabemos que a qualidade do ar interno é de 2 a 5 vezes pior do que a externa, né? Pelo o nosso volume aqui interno ser diferente do externo, a qualidade já tem uma tendência
a ser pior. Novas tecnologias, elas estão no mercado para auxiliar. Nós tivemos um boom de novos equipamentos visando a qualidade do ar nesses anos de pandemia. Eu vejo com bons olhos, né? Tudo visando a qualidade do ar, tudo visando a nossa saúde. Quando eu falo de qualidade do ar, é meio maçante, mas pode parecer meio maçante, mas eu estou falando da nossa qualidade de vida, né? Vindo para cá, viemos de carro, eu vou para minha casa ou para o hotel, amanhã de manhã eu estou no meu escritório. 90% do meu tempo eu estou no ambiente interno. Eu estou consumindo esse ar. Eu preciso saber o que eu estou respirando. Aquela comparação meio clichê, né? Você coloca um copo de água aqui sujo e um limpo, qual que nós vamos consumir? Primeiro que se eu entrasse aqui, tivesse 2 copos aqui, mesmo que um tivesse limpo, eu não ia tomar. No seu tempo que ele está aqui, como que eu vou consumir essa água? Mas eu tenho o poder da escolha, né? Eu vou tomar esse ou não. O ar não, o ar eu estou sempre respirando esse ar, independente da qualidade desse ar. E ainda mais com contaminantes que nós não conseguimos enxergar. Então, quando eu falo de qualidade do ar, eu estou falando em saúde, eu falo em desempenho, eu falo em benefícios para as pessoas, né? Não estou querendo vender um equipamento, ou falando, nós temos que ter isso porque o ar-condicionado é assim, por definição. Não, a saúde e o conforto é essencial. Outro item que eu costumo indicar muito, sensores de CO2. É um sensor bem simples, eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês. Esse é um sensor de CO2 para equipamentos do tipo monofásico. Antigamente nós tínhamos sensores de CO2 para ventiladores trifásicos, né? Ele manda um sinal para o inversor de frequência, e o inversor de frequência modula esse ventilador. Hoje nós temos sensores de CO2 para equipamentos monofásicos. Como que ele funciona? A instalação diretamente no ambiente, né? Eu jogo o meu ponto de força agora no sensor de CO2 e do sensor de CO2 eu controlo o ventilador. Ele vai fazer a leitura de CO2. Um exemplo, de 0 a 450 ppm. 30% só de vazão do ventilador ele vai manter. Se o nível de CO2 aumentar, ele aumentar até de 650 a 950, o ventilador ele já vai acelerar para 50% de vazão. 100% de vazão, o ventilador vai a 100%. Por que isso aqui é importante? Quando eu faço um cálculo de renovação do ar, o que eu considero? O número máximo de pessoas que eu tenho dentro do meu ambiente. Se eu tenho um auditório como esse aqui, com uma capacidade de 20 pessoas, eu vou fazer um cálculo de renovação do ar para 20 pessoas. Se no dia do meu evento eu tenho apenas 5 pessoas, eu não preciso dessa quantidade de CO2, de ar externo que eu calculei. Eu posso diminuir ela, diminuindo essa quantidade de ar externo. Eu não prejudico tanto o ar-condicionado, eu diminuo a minha carga térmica. Eu tenho uma economia no meu ventilador, que ele vai consumir menos. Então, o sensor de CO2, ele faz essa modulação. Vou dar um outro exemplo aqui, numa sala de reuniões. Eu tenho uma sala de reuniões para 10 pessoas. Num bate-papo que você vai ter com o seu gerente, o nível de CO2 vai ficar bem baixinho, o ventilador vai ficar 30% de vazão. Aconteceu um problema grande na empresa, chamou mais 3 pessoas. O nível de CO2 vai aumentar, o sensor vai perceber isso, que aumentou o número de pessoas, e ele vai acelerar o ventilador. O ventilador fica em 50%, se ele ficar nesse delta aqui de 650 a 950, o ventilador vai permanecer a 50% de vazão. Foi um problema muito grande na empresa, chama todo mundo. As salas de reuniões estão com 10 pessoas, logo o nível de CO2 vai dar uma disparada, vai passar de 950 a 1000 ppm, e o ventilador vai a 100%. Ele fica a 100% até baixar esse nível de CO2. Aí ele começa a modular de novo. Com isso, eu tenho uma economia de energia, eu tenho uma economia no meu ar-condicionado, que ele vai trabalhar menos, com um sensor simples, né? Sensorzinho de ambiente, que chega ao ponto de força nele, e ele começa a conversar com a linha de ventiladores do tipo monofásico, né? Que é muito comum nos sistemas de renovação individual, que foram sistemas que eu mostrei para vocês. Um exemplo aqui de uma academia pequena, né? Eu tenho uma academia projetada para um número 10 pessoas, um exemplo, nem sempre você tem essa lotação. Então,
conforme o número de pessoas que eu tenho dentro deste ambiente, o sensor de CO2 vai comandar a minha tomada de ar externo. Eu tenho uma boa economia. E uma economia que, até acústica, né? Se eu diminuir a rotação do meu ventilador, o nível de ruído também tende a diminuir. E o sistema de renovação com novas tecnologias, né? Nós temos aquelas tecnologias que nós escutamos ontem, né? De peróxido de hidrogênio. Também excelente na descontaminação interna. Nós temos ventiladores que já existem entradas de ar na lateral desses equipamentos. Então, para a lâmpada que gera o peróxido de hidrogênio, é necessário uma vazão do ar. Então, nós criamos alguns ventiladores com entradas laterais já. Se for necessário uma aplicação dessas lâmpadas, é possível fazer diretamente na minha caixa de ventilação. Logo, eu tenho o meu sistema de descontaminação interna. Posso fazer o sistema de recirculação do ar ou o sistema de tomada de ar externo já tratando o ar interno. Bom, em escritórios odontológicos, nós vimos um problema muito sério, né? Mesmo que você tenha um sistema de descontaminação por sistema de exaustão bem alta, a própria atividade, você está com um risco muito alto, né? Aquelas partículas, dependendo do procedimento que estão acontecendo, é extremamente perigoso. Então, existem formas de você ajudar na descontaminação interna. Dependendo do processo, se o paciente fala alguma coisa, sai alguma partícula, ou no próximo procedimento voa esse material particulado em você diretamente na boca, nos olhos, rosto, você vai ser contaminado. Porém, existem formas de você prevenir a contaminação que pode acontecer no ambiente em seguida, né? Um exemplo, nós criamos uma caixa de ventilação com um gerador de peróxido de hidrogênio. Então, ele fica dentro do ambiente com esse peróxido de hidrogênio funcionando e você tem uma descontaminação constante dentro do ambiente. Uma outra aplicação para essa tecnologia são elevadores, né? Elevadores que você tem uma área delimitada pequena, vai funcionar com 2, 3 pessoas lá no máximo hoje em dia, e você não tem ventilação. Aquela ventilação que acontece no fosso, né, do elevador, é apenas movimentação do ar, eu não tenho uma captação do ar externo. É apenas um ventilador movimentando aquele ar do fosso para não dar uma claustrofobia ou quem não gosta de elevador se sentir um pouco mais confortável. Então, a maioria dos elevadores, a grande maioria, não tem sistema de renovação do ar. É apenas uma movimentação do ar para dar uma sensação mais confortável para quem está dentro desse ambiente. Então, essas tecnologias elas podem ser aplicadas em elevadores, consultórios, fábricas, bom, enfim, qualquer ambiente é interessante a gente começar a pensar nessas tecnologias, porque a tendência é só melhorar a nossa saúde. Bom, deixa eu mudar um aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. Isso daqui, ele vai atuar diretamente na área, né? Então, a proteção interna, ela é importante mesmo que você tenha um sistema de ventilação. Então, ele funciona em paralelo com a sua tomada de ar externo. Bom, gente, termino por aqui a minha apresentação. Eu deixo o meu contato para vocês, o consultor@02sectel.com.br, para quem quiser tirar algumas dúvidas, solicitar softwares de seleção ou material que eu apresentei aqui, podem mandar um e-mail diretamente para mim que eu consigo encaminhar para vocês. Bom, muito obrigado. Deixa eu... Eduardo Bertomeu, André, você diria que a renovação do ar é tão importante quanto a vacinação para o controle de doenças? Certo. Bom, a vacinação é indiscutível, né? É necessário.
Eu não vou nem fazer essa comparação, porque a vacinação é fora de cogitação, né? As pessoas têm que se vacinar. A renovação do ar, ela é importante para você prevenir novas contaminações, prevenir o contágio que acontece internamente. Então, são 2 pontos que são necessários para esse combate ao coronavírus e a futuras contaminações que podem acontecer no futuro. Obrigado. Eu gostaria de saber qual é a experiência da Cicflu na área industrial. Certo. Área industrial. Uhum. Nós entramos no segmento de alta vazão, de ventilação de grande porte, há 5 anos, com a criação dos ventiladores do tipo Limit Load. Nós temos como parceria os nossos clientes, projetistas, instaladores, que com isso nós estamos numa melhoria contínua desses equipamentos. Então, a Cicflu entrou há 5 anos nesses ventiladores, Limit Load simples e dupla aspiração, e com essa experiência nós estamos ampliando a linha para ventiladores do tipo Sirocco e outros gabinetes de ventilação também. Então, a nossa aplicação mais frequente, pressurização de escada, extração de fumaça, coifa, silos e dentre outras, né? Tem diversas aplicações de grande porte. A indústria pesada ainda não tem uma lista de referência. A indústria pesada que você disse seria? Não, ainda não. Os nossos diâmetros de rotores hoje chegam a diâmetros de 1000. Então, para entrar num segmento desse, já são diâmetros maiores, de maior frequência, né? Mas nós temos capacidade para isso. Então, a nossa evolução está seguindo para isso. Na área de prédio e tudo mais, eu falei que realmente está bem avançado. Sim. E aí eu tenho uma pergunta que é o seguinte, você falou aí até por uma questão de ruído, uma questão de melhor regulagem, você preferiria, claro, colocar ventiladores menores, 2, em paralelo, vamos falar assim. Certo. Mas justamente a tubulação também em paralelo. Não poderia ser na mesma tubulação você fazer essa regulagem com dampers ou inversor de frequência, coisa assim? Isso, pode. Programado, exato. Válvula anti-retorno é possível colocar também na saída dos ventiladores. Pode ser aplicado em tubulações separadas ou na mesma tubulação. Se não me engano, na minha apresentação, na foto da esquerda, eram 2 ventiladores jogando na mesma linha de dutos, né? Tudo é concepção de projetos, né? Então, pode ser aplicado na mesma tubulação ou tubulações separadas. E você focou aí muito bem que o projeto é importantíssimo. Né? Exatamente. É importantíssimo. Aí tem o seguinte, inclusive, se você usar a nanotubulação, em caso de você ter um pane de um dos motores, você fica com um residual ainda de alimentação, de exaustão, ou ventilação. Né? Isso, exatamente. A ventilação na mesma tubulação tem diversos benefícios, né? O que vai determinar é a velocidade do ar que vai passar para essa tubulação, pela dimensão dela, né? Isso determina se eu posso colocar 2 dutos ou deixo um duto com uma dimensão um pouquinho maior. Então, é o que você comentou, é a concepção de projetos, né? É importante o projeto e a concepção dele, a ideia, todo o sistema, para ele funcionar perfeitamente. Nós sabemos que o splitter ele não renova o ar, né? Sim. E eu talvez não tenha entendido o que você apresentou aqui, mas como é que a gente resolveria? Seria simplesmente, você faz isso anexando aquele... o próprio sistema paralelo, como é que seria? Como é que se aconselharia? Porque o split realmente não... Exato. Nós sabemos que não renova, né? Exato. A função do split é refrigerar o ar e recircular. Eu estou voltando aqui minha apresentação, só para mostrar um exemplo aqui de um projeto com um sistema split aqui, e um de renovação do ar.
Então, o sistema de renovação do ar vai trabalhar em paralelo com o sistema split, captando o ar de fora e jogando o ar para dentro do ambiente. Também, em conjunto com o sistema de renovação do ar, eu tenho um sistema de exaustão para fazer a retirada desse residual, né? Desse volume de ar que eu estou colocando, eu preciso retirar. Então, os sistemas de renovação do ar, que funcionam junto com o splits, ele vai funcionar em paralelo a ele. Eu não vou aplicar nada no split. Vai ser um sistema que vai funcionar em conjunto, jogando o ar para dentro do ambiente e retirando esse ar, se necessário. Ok, obrigado. Obrigado. E sucesso. Bom, temos também uma pergunta da Madeleine Shen. André, a renovação do ar em ambientes hospitalares poderia baixar as contaminações por Covid? E muito, né? Quantas vezes nós vimos alguma reportagem de alguém que entrou com um problema em um hospital e contraiu o Covid dentro desse hospital? O Covid é um exemplo, né? Mas antes do Covid, quantas contaminações hospitalares aconteciam por conta do ar? A pessoa entrava no hospital, às vezes com uma perna quebrada, e não saía de lá, né? Então, a ventilação em hospital é imprescindível, nós precisamos. Existe até uma outra norma, né, que nós já não falamos nem de conforto, né, nem a 16401, é a 7256 que fala sobre isso. E é necessário. Hospital com só sistema split não deveria existir. Engenheiro Marco Bittencourt. Primeiro, eu queria parabenizar pela brilhante palestra, né? E queria colocar uma questão. Quer dizer, nós, Ricardo, eu, somos engenheiros civis. E os engenheiros civis têm uma cultura de fazer o prédio, de fazer a casa, de fazer a escola, mas nós não temos a cultura de pensar no ar. Acredito que nós temos um longo caminho para percorrer para a gente poder, conjuntamente, projetar as nossas edificações dentro de um contexto, né, de pensar na renovação do ar, na qualidade do ar. Não só nas nossas edificações, mas como edificações específicas como escolas, que tem 50, 60 alunos numa sala de aula. E eu já fiz muito prédio de escola, muita escola, e sem a menor preocupação com a qualidade do ar. E o que é pior, não pensando nisso, não se ficou as esperas, passagens, né? Quer dizer, e aí, quando você faz a instalação, quando o Estado ou a escola particular contrata um projeto de renovação do ar, vem a gambiarra. Você quebra vigas, você quebra pilares, né? Então, qual o conselho ou qual a solução que, conjuntamente, nós poderíamos formatar para ter uma equipe multidisciplinar, né? Porque o momento hoje exige, né? Quer dizer, nós estamos passando por um momento difícil, mas de aprendizado, para a gente encontrar soluções para caminhar junto. Certo. Ótimo. Falando sobre isso, né? Quantas vezes nós pegamos algum edifício já pronto, uma sala de aula, que o instalador ou o projetista pensou em diversas formas de colocar o sistema de renovação do ar, porque já existia essa sala de aula, esse escritório, e não foi possível. Por quê? Tinha uma viga passando, essa viga não pode ser furada, ou tem algumas outras particularidades dentro que o projeto foi abandonado, né? Então, a melhor forma de a gente conseguir isso é a união, né? O projeto de arquitetura com o projeto civil já tem que ser elaborado, né? Já tem que ser pensado já junto com o sistema de ar-condicionado para existir as esperas, para a posição dos equipamentos. Hoje nós temos uma vantagem da plataforma BIM, né? Nós temos os projetos em Revit que já fazem a compatibilização do projeto de arquitetura com de civil, com ar-condicionado, que já determinou os melhores pontos, aonde pode ter uma interferência ou não. Então, hoje, quando eu falo de tecnologia, né, de ar-condicionado, não só isso, né? Nós temos alguns softwares que auxiliam isso, mas a concepção do projeto tem que ser pensado com um sistema de ar-condicionado correto desde o início. Senão, pode acontecer isso, né? O projeto é lançado, é construído,
e você tem que fazer aquela adaptação, aquela gambiarra que não vai ser o ideal. Que pode acontecer problemas de ruído, ou posição que não vai ficar legal, ou até nem existir uma renovação do ar. Então, a concepção do projeto tem que ser pensada com isso já. Mais uma pergunta da Madeleine Chen. Você saberia nos dizer qual o percentual dos hospitais tem sistema de renovação de ar? Olha, é difícil, viu? Eu acho que é mais fácil a gente contar os hospitais que existem, né, o sistema de renovação do ar, do que os que não têm. Infelizmente, a grande maioria dos hospitais hoje não existe um sistema de renovação do ar. Nós temos alguns exemplos bons aí em cada estado, com um sistema operante, com PMOC em dia, tudo certinho. Mas, infelizmente, a grande maioria não tem um sistema de acordo. O Ciro... Certo. Ah, tudo certo. Ainda bem que nós temos bons exemplos, né? Então, existem, claro, hospitais com um sistema correto de ar-condicionado, mas, infelizmente, certo. Tem muito, né? Eu sou engenheiro civil também, como o Bittencourt falou. Parabéns. Levantar uma questão que está muito em voga agora, né? Que é o ar, né? Sim. A gente viu um filme há pouco tempo atrás, que era aquele filme do monstro lá, que só ele respirava, mas ninguém respirava, né? E todo mundo ficou sem entender, né, o que o escritor quis dizer com aquilo, né? Mas era uma situação que nós estamos agora, né? Sim. Todo mundo não pode, né, respirar. O ar começou a ter valor, vamos dizer assim, né? Exato. Então eu colocaria contigo, reunindo as duas colocações que o Bittencourt colocou e nosso colega também colocou, que a gente sempre via pela ventilação, né? A janela é 1/8, 1/6 do ambiente, né? E isso levou o mundo afora. Só que pelo andar da carruagem todo mundo foi simplificando, né? Há uma tendência em simplificar, né? Hoje uma prefeitura como a nossa aqui, e em outras cidades também, ninguém mais pede abertura. Eu não sei se São Paulo que reaprova pelo uso, né? Muda o uso da edificação, reaprova. Em alguns usos, né? Dependendo do uso. Quando é creche, quando é hospital, né? Isso. Então já é um avanço. E, juntamente com isso, a questão de prevenção contra incêndio, né? Então, as coisas parecem que correm assim separado, né? Não é uma tendência... E vamos buscar do antigo, né? Por que antigamente tinha o porão da casa, né? Por que a razão do porão, né? É uma reserva de ar frio, né? Que ele subia pelas encostas das paredes. Certo. Eu tive muito bem dado ventilação natural. Não sei se tu conhece, ele deve estar vivo ainda. O Arlindo Tribes mexia muito com fenômenos de transporte. Certo. E daí a gente vai entender para que serve uma derivada, né? Né? Uma integral, uma derivada, principalmente a derivada. Então, ele deixou a gente muito à vontade para saber a espessura de parede, né? Para isolar. E esse ar frio, a fonte do ar frio, né? Da onde... E também de colocar assim, como o Bittencourt falou, às vezes, muitas vezes corre em paralelo que deveria correr junto o conhecimento, né? Para a gente ver que numa situação como hoje, tem várias empresas tratando. Eu conheço uma, queria até te colocar, aqui de Curitiba, que ocasionou o proprietário ser conhecido da minha cunhada, Del Mundo. Eles estão fazendo um acordo agora com a Eletrosul de fazer uma máquina portátil, certo, com infravermelho, ultravioleta, né? E tem mais um componente que faz mais alguma coisa portátil, como tu falou aqui, né? Agora te digo assim, ainda não existe nada que acuse, né? Vamos dizer, entrou vírus aqui no ambiente. Pip, pip, sim, pip. É um pouco mais difícil. Entende? Por isso a preocupação da gente tratar esse ar de forma constante para evitar
essas contaminações, né? Entrou um vírus, vamos se preocupar. Não, se eu tenho um ambiente já tratado, já com controle desse ar, já dá uma segurança maior. E como tu falou, eu acho assim que o estudo da ventilação natural, como eu tive na universidade, assim, dessa questão de fenômenos de transporte, porque como é uma cadeira altamente tecnológica, né? Técnica pura, é equação desse tamanho para resolver tu achar uma variável, né? Muitas vezes, né? Tu deve passar por isso por causa do software, né? Sim, sim. Né? O software. Então, muitas vezes, assim, tu escuta, vem no elevador, né? Muitas vezes o fabricante de elevador pede ventilação cruzada, né? Por que ventilação cruzada? Tem que fazer 2 janelas, vou perder, não sei o que, o custo. Porque, como tu falou, uma janela só não entra o ar. Sim. Só tem outra para sair. E muitas vezes, poucas, assim, vamos dizer, a linha neutra do ambiente, como tu falou, né? Uma certa altura, as temperaturas começam a subir, uma certa altura começam a descer. Aí eu explico isso para as pessoas que mantêm uma casa fechada e cria bolor nas paredes, na parte inferior. Eu faço perícia. Aí tu diz, pô, essa casa fica fechada. Ah, não, porque disso aqui. Mas, parabéns pela... Quanto tempo tem a Sixflow? 29 anos. 29 anos, tá legal. Parabéns e vida longa. Bons negócios, tá bom? Um abraço. Engenheiro Jurandir. Eu vou levantar um problema que eu acho seríssimo, onde a comunidade, o CREA e o CAJ também, e os engenheiros, os profissionais, todos têm que agir. Essa questão dos hospitais. Nós temos em Joinville um hospital conhecido pelo índice de contaminação, infecção hospitalar. Cruzado. Nós conhecemos o pessoal que foi fazer uma cirurgia de calo e sai de lá no caixão. É verdade. E isso, na verdade, eu fiz uma pergunta para um profissional com relação a essa questão de infecção. Esse profissional, um grande médico, disse o seguinte, olha, se esse hospital quiser resolver o problema, ele tem que parar durante 6 meses. E isto não vai acontecer. Ou seja, o valor econômico é muito mais importante que a vida. Com essa, aliás, a pandemia nos trouxe essas alternativas de realmente que você pode, naquilo que está projetado lá, com um projeto inovador, como foi apresentado aqui, fazer isso aqui. Então, a pressão tem que ser muito grande. A área de saúde tem que realmente... Tem que haver uma legislação, uma obrigatoriedade de fazer isso. Senão, continuarão os problemas. É isso, essa colocação. Mais só um posicionamento da Madeleine. Obrigado, André. Percebo que temos muitas oportunidades de negócios e de contribuição com a saúde do nosso país. Acho. Essa indignação, né, que nós temos com os hospitais, eu falo diretamente até com o nosso setor, com o pessoal do split, que muitas das coisas que acontecem é por culpa também do segmento, né? Se o profissional se nega a fazer alguma coisa por saber que está de forma errada, quando eu recebo uma informação dessa, eu fico até feliz. Falo assim, então ele estava fazendo a coisa certa, é legal. Infelizmente, alguém vai lá e acaba pegando esse serviço e acontece esses problemas. Os hospitais eles chegaram a esse ponto por essas questões, né? Eu tenho um orçamento aqui mais barato, porque tirei a minha renovação do ar, eu tenho um outro tipo não vou usar o sistema central, vamos colocar um split. Isso afeta diretamente nas pessoas, né, na nossa saúde. Hoje nós estamos sofrendo por conta disso, né? O que nós vimos sobre a proliferação do coronavírus ou as infecções hospitalares é seríssimo, e eu até pego um pouco no pé aqui dos profissionais a serem firmes, né? Nós temos que falar não, o sistema correto é esse, tem que ser aplicado desta forma, só assim para melhorar. Eu gosto de dar exemplos de carros, né, que as pessoas costumam entender bem. Quando eu vou numa concessionária, eu gostei de um carro. Se eu falar para o vendedor, eu quero esse carro aqui, só que
sem o ABS, eu não quero o cinto de segurança e o banco traseiro. Que vendedor que vai vender esse carro? Ou que montadora que vai autorizar isso? Não acontece. Todas seguem, tem aquele veículo com aqueles opcionais, obrigatórios, e é isso. Se quiser comprar isso, senão não tem. No ar-condicionado, isso não acontece, né? Se acontecesse algo parecido, a tendência é melhorar muito. E muitas vezes eu entro num prédio comercial que foi retirado do sistema de renovação do ar, que eu sei que foi retirado, e logo na entrada existe um lustre que custou 4 vezes mais do que o sistema de renovação do ar. Eu fico pensando, putz, será que o vendedor do lustre deu mais confiança para a consultora do que o de renovação do ar, né? Então, algumas coisas eu fico me perguntando também. Bem, boa noite, André, boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Carlos Júnior. André, eu queria saber sua opinião em relação a como que essa discussão deve ser expandida para a sociedade como um todo, né? A gente está aqui no meio de pessoas técnicas, de engenheiros, de pessoas que trabalham na construção civil, de certa maneira, de médicos, né? Mas como que a pessoa que utiliza o espaço deve ser discutido, né? A gente vê aí as escolas com tantas disciplinas. Será se qualidade no ar interno, preocupação com isso, não seria uma disciplina? Ainda mais que uma máscara. Qual a diferença entre uma máscara e um filtro de ar-condicionado, né? Em tese. Então, como é que você vê a importância dessa discussão nessa dimensão? Ótimo. É saúde. A saúde tem que ser discutida em sala de aula, em todos os ambientes, né? Tudo que eu falei aqui é falando sobre a saúde. É um problema existente, mas com foco na saúde. As pessoas têm que saber. Tem que saber se chegou em algum lugar, tem que lavar a mão. Assim, um sistema de ar-condicionado, a gente tem que entrar, tem que saber se o ambiente está limpo, tem um plano de manutenção ou não. Então, é um assunto de forma comum, né? As pessoas devem conhecer isso. O mesmo exemplo que eu dei aqui, eu estou no meu escritório, me dá aquela sonolência, falta de disposição, eu saí desse escritório, sumiu, já estou 100%, estou respirando um ar novo. As pessoas têm que saber isso, né? O que vai afetar é a saúde dela a longo prazo. Então, é um assunto comum. E sem contar que a gente fala aqui de equipamentos, fala de projetos, fala de intervenção civil e tal. Parece que renovação de ar é um artigo de luxo, né? E não de necessidade. Exato. É o item do ar-condicionado. Não é eu estou mostrando aqui como um acessório, né? Assim, vamos aplicar isso para funcionar de forma correta. Mas o ar-condicionado, se eu quiser aplicar um split, o ar-condicionado é isso. Eu preciso de um sistema para fazer a renovação do ar. Engenheiro Alfredo, presidente do CAJ, qual que é o seu conselho para aquele cidadão comum que chega num ambiente e ele encontra uma qualidade de ar péssima? Ele deve se dirigir a quem? Procurar uma orientação de quem? Desse ambiente para você poder fazer uma correção ou alertar as pessoas. Porque hoje a gente entra em alguns lugares públicos e você nota grelhas sujas, dutos aparentes totalmente sujos. E para quem que essa pessoa, esse cidadão, poderia fazer essa reclamação, esse contato, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Certo. Eu já discuti num restaurante uma vez por conta disso. Eu cheguei nesse restaurante, olhei aqueles difusores extremamente sujos, né? Foi a primeira vez que eu fui conversar com um gerente a respeito desse ar. O gerente simplesmente não deu bola, por isso eu nunca mais voltei nesse restaurante, né? A ideia, falar diretamente com o responsável pelo ambiente, se está aplicando o PMOC ou não, como que é esse plano, que o PMOC deve ser disponível ao público. Caso contrário, vigilância sanitária. Entre no site da vigilância, faça uma denúncia, que só assim as coisas podem melhorar, né? Com a visita de um fiscal, aplicação de alguma multa, talvez mexendo no bolso,
possa melhorar. Bom, André, agradecemos a sua presença em nossa sede do Centro de Engenheiros de Joinville, pela brilhante palestra que você nos apresentou. Temos alguns profissionais, alguns companheiros aqui presentes em nossa sala de eventos e também aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. E saiba que esses eventos a gente conta com um patrocínio principalmente do CREA Santa Catarina, né? E também a sobrevivência da nossa entidade, o CAJ tradicional. Nós temos projetos aqui definido como empresa amiga do CAJ, que aí nós podemos citar aí, nós temos a empresa Unimed Joinville, a Fiesc, Balarote, e agora, com uma grande honra, a SICFlus também estará participando desse nosso projeto de empresa amiga. E também nós temos as empresas patrocinadoras, que aqui eu cito FT Segurança, Convisa, Ambiental, Gitel Mangueiras, Lecanar de Hotéis, Credicreia. Também temos aquelas empresas conveniadas, Prêmio Seguros, Master Clean, SESI, Certificado Digital, Ao Quadrado, Estúdio Preview, Indec, IPOG, Uniodonto, Reditus Contabilidade. Empresas essas que oferecem alguns benefícios para os nossos associados. E também aquelas empresas apoiadoras, que são empresas dos nossos diretores aqui do CAJ, ou Cliniar, Climatização e Sanitização, Persiana Superior, OAF Automação, Estrutura, Engenharia e Construção, Ambientec, Gran Consultoria e Engenharia, JC Levani Consultoria e RAPB Engenharia. E nesses dois eventos que nós tivemos ontem e hoje, que estamos terminando, só foi possível com o belo trabalho da J-Live na transmissão e também do Manisom no sistema de som e iluminação. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento todo especial a todas as pessoas que colaboraram para a execução desse primeiro ciclo de palestras, cursos do CAJ 2021, e em especial a sua presença, que tanto nos honrou com essa bela apresentação. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos pela presença, quem está nos vendo de casa, obrigado. Então tá, e nos encontramos no próximo evento marcado agora para setembro, com o curso de Engenharia Clínica, que vai ser informado a todos os profissionais e consumidores nossos aí. Muito obrigado, até a próxima.